O Conexões na Ponta do Giz, dessa vez, está num momento muito especial. Estamos fazendo aqui um programa diferenciado, um Na Ponta do Giz Plus, com a participação da TV Conexões da Estação do Saber, numa imersão na gestão da aprendizagem que está ocorrendo aqui em Salvador. Então, para aproveitarmos essa oportunidade, nós iremos conversar, dialogar com alguns diretores de núcleos dos 27 territórios que compõem o estado da Bahia, com toda a sua diversidade, para a gente entender um pouco melhor das ações que estão sendo desenvolvidas em cada um desses territórios. Então, fique conosco e acompanhe o bate-papo que nós vamos ter com esses diversos gestores e compreender a grandiosidade, a diversidade, a multiculturalidade que faz parte de um estado do tamanho do nosso, como é o estado da Bahia, mas principalmente a preocupação coletiva que há com a educação de qualidade do nosso estado. Conexões na Ponta do Giz, em edição especial. Fique aí com a gente e vamos acompanhar. E para conversar conosco agora nesse momento, estamos aqui com a diretora do Núcleo Territorial de Educação 02, lá da região de Bom Jesus da Lapa, né, com as bênçãos, né, de uma região abençoada pelo velho Chico, tá, e também pela Igreja de Nossa Senhora da Lapa, né, que fica dentro de uma gruta natural. Quem ainda não conheceu, faça-me o favor de conhecer essa beleza. Pro Aline, que vai nos receber aqui agora. Pro, muito obrigado por receber a TV Conexões. Pro, primeiramente, para quem não conhece a região lá do território de Bom Jesus da Lapa, vamos fazer uma contextualização de como é o seu território, né? O tamanho dele, quantos municípios, tá? Vamos situar quem está nos vendo, para as pessoas entenderem a dimensão que é um território como é o estado da Bahia e esse território que está sob a sua gestão. Então, uma alegria muito grande, bom dia a todos e todas, estar novamente com a TV Conexões. E aí eu sou a Proaline de Oliveira, estou à frente do NTE 02, lá do território Velho Chico, nosso amado território, um território extenso com 16 municípios, uma extensão territorial relativamente grande, porque a gente fica com a sede em Bom Jesus da Lapa, lá com as bênçãos do nosso Bom Jesus, mas a gente chega até Barra, por exemplo, que já fica pertinho de Xique-Xique, né? Mas a gente tem também ali Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, já aproximando de Ceabra, e temos também do lado de cá Feira da Mata, Carinhanha, Malhada, já próximo de Cocos. Então é um território relativamente grande, né? Igaporã, Riacho de Santana, Matina, Paratinga e Botirama, um território belíssimo, com muita riqueza. A gente tem uma cultura muito forte, muito presente, um turismo religioso que se destaca não só a nível de Bahia, mas a nível de Brasil, né? Haja vista, nós temos lá as romarias, né? E aí as principais da Terra e das Águas, depois a do Bom Jesus e a de Nossa Senhora da Soledade. Mas nós temos uma educação pulsante ali, uma educação sendo construída com muito trabalho agora na gestão da nossa amada secretária, a professora Rovina Brito, do nosso governador Jerônimo, que tem feito aí a diferença, né? Toda uma equipe engajada, envolvida, com um foco central nos nossos estudantes, na aprendizagem dos estudantes, né? E aí a gente teve um salto significativo no que tange a questão da aprendizagem dos meninos. Inclusive, tivemos destaque de garantia e a participação efetiva destes meninos e meninas nas avaliações externas que nós enfrentamos em 2025, tanto na SAB, que é a avaliação externa do Estado da Bahia, na SAEB, que é a avaliação geral que o INEP proporciona para nós, mais um destaque também, que eu não posso deixar de mencionar, com as provas do Enem, e que agora já estamos na expectativa aí do ingresso de muitos dos nossos concluintes do ensino médio através do SISU nas universidades públicas, mas estão também já fazendo a inscrição no ProUni para ter acesso a bolsas nas universidades privadas e muitos com expectativas também da garantia do FIES. Isso para nós tem sido gratificante. A gente tem buscado
Além disso, aproximar cada vez mais das redes municipais de ensino dos nossos 16 municípios do território. Isso para nós valioso por demais, porque nós sabemos que em nossas mãos nós temos estudantes e que nós cuidamos da educação básica, que começa lá no primeiro ano do ensino fundamental, né, anos iniciais, nas redes municipais, e que eles depois concluem conosco no ensino médio. Então, assim, as expectativas para o ano de 2026 são as melhores. Nós seguimos construindo essa educação pública e de qualidade, o que para nós é de verdade um sonho possível. E eu não tenho dúvida que juntos aí, comunidade escolar, né, gestores, coordenadores pedagógicos, professores, equipes de apoio, profissionais da educação especial, mas também nossas famílias e os nossos estudantes, aí um público de 20 mil estudantes que a gente atende na rede estadual de ensino lá no território Velho Chico. A gente vai ter um ano de sucesso com foco na aprendizagem dos meninos e sem perder de vista, né, o que é mais valioso e essencial para nós. E aí a gente gosta de trabalhar com um binômio que é aprender e, claro, no final do ano a gente celebrar, sim, as conquistas da aprovação, do ingresso nas universidades e tudo mais. Então, a gente agradece imensamente a oportunidade. A TV Conexões é sempre bem-vinda no nosso amado território Velho Chico. Que o bom Jesus da Lapa continue nos abençoando e nos protegendo hoje e sempre. E eu não posso deixar de registrar o nosso afetuoso abraço para a nossa secretária estadual da Educação, a professora Rovena Brito, para o nosso governador Jerônimo Rodrigues, que juntos não tem medido nenhum esforço para levar essa educação pública de qualidade para os estudantes do território Velho Chico e para a Bahia como um todo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor, e tenho certeza que você que está nos vendo agora aí não tinha ideia de tudo isso que está acontecendo em um único território. E observe que nós temos 27 territórios nesse estado, hein? E agora, nesse momento, né, nós vamos mudar de território, nós vamos lá para o território 24, região de Paulo Afonso. Vamos conversar com a coordenadora local, Jaciele. É isso. Muito obrigado, Jaciele, por receber a TV Conexões. Tá? Jaciele, para o nosso público, que a gente tem um público muito diverso e o território da Bahia é um território de dimensões, né, muito maior do que alguns países. Primeiramente, eu lhe peço assim, vamos contextualizar o território de Paulo Afonso, né, para quem está nos ouvindo, o pessoal conhecer um pouco melhor esse território que vocês atendem e fazer um balanço de como é que está sendo esse trabalho desenvolvido por vocês no território e as expectativas para 2026. Então, fique à vontade aqui, ó, olhe para a câmera, tá? E vamos agora, então, falar sobre Paulo Afonso. Prazer estar falando aqui no TV Conexões. Nós ficamos localizados, na verdade, é o território de Itaparica, né, que engloba 5 municípios, que é Paulo Afonso, Glória, Macururé, Xorroxó e Abaré. Somos 33 unidades, né? Inclusive, nós contamos com escolas indígenas muito bem representadas e que, assim, nós temos os melhores índices, inclusive, né, de proficiência dessas escolas. É muito importante estar participando, né, de um projeto, de uma imersão como essa, onde a gente pode planejar 2026 e olhar para o passado, né, mas projetando o futuro para a gente avançar cada vez mais. O nosso NTE, o NTE 24, nós contamos com uma equipe maravilhosa. É uma equipe multidisciplinar, né, que atende psicólogo, assistente social. Então, a gente olha para as escolas e para o nosso aluno no todo. Né? A gente tenta enxergar ele como um todo, porque a gente sabe como é importante o contexto que esse aluno vem, né, para ele poder avançar. Então, assim, nós temos esse papel importante no nosso território e de estar presente no chão da escola, que a gente acha que educação, a gente tem certeza, né, que a educação se faz dessa forma, estando presente, estando no chão da escola, para a gente visualizar os problemas e enfrentar essas dificuldades e avançar cada vez mais. Uma educação de escuta, acolhimento, mas com perspectiva de fazer com que a trajetória do nosso estudante seja cada vez mais acendida. Exatamente. E é como diz o nosso tema, inclusive, da jornada pedagógica, que fala de justiça social. E não tem como a gente falar de justiça social sem a gente falar em democracia, em dar autonomia para esse aluno, né, para que ele possa caminhar com as próprias pernas. Então, a educação, antes de tudo, tem que ser ter esse papel, né, de tornar o aluno independente e autônomo para seguir o seu caminho.
que agora temos a satisfação de receber aqui o professor Deusdete, lá do território 17, Ribeira do Pombal, né? Professor, muito obrigado por nos receber a TV Conexões. Professor, eu tenho conversado muito com outros diretores aqui de núcleos também, e o nosso público às vezes não tem ideia da dimensão que é o estado da Bahia. Então, primeiramente, contextualize um pouco para a gente como é esse seu território, qual o tamanho do território que é gerido por ti e que avanços ocorreram nesse período aí de 2023 para 2026. Uma satisfação estar batendo papo aqui com a TV Conexões. E falar do nosso território, primeiro é dizer que estamos ali localizados no semiárido da Bahia, né? Semiárido Nordeste 2, um território gigante, não só em sua dimensão, mas por tudo que proporciona a nossa Bahia. Né? É um território com 18 cidades, né? Ele fica vizinho, eu diria, ao território, o litoral norte, né, que é ali próximo de Alagoinhas, e também Paulo Afonso, então ele fica ali no meio desses dois territórios, o Itaparica, composto por 18 cidades, 28 unidades escolares, temos uma média, fica variando ali de 18 a 19 mil estudantes, né, é um território muito rico e que eu chamaria muito a atenção por tudo que é protagonizado em relação às políticas públicas para nossos estudantes, o que tem feito com que o engajamento deles, né, vem proporcionando. E à medida que eles entendem que esse protagonismo é todo feito para eles e com eles, então tem um desenvolvimento muito grande, um avanço em todas as avaliações, tanto internas da escola, quanto as avaliações externas. Né? Acabamos de receber uma premiação, por exemplo, que de 24 para 25 tivemos um avanço de quase 28 pontos. Né? Hoje os nossos estudantes já entendem o que é o SAEB, já entendem o que é o Enem, já entendem o que é essa plataforma plural que vem ajudar eles no avanço da educação. Então, a gente consegue que todas as nossas unidades escolares realizem a avaliação com comprometimento dos nossos estudantes. E diante desse engajamento, vem o engajamento de todos os professores, coordenadores escolares, gestão escolar e a presença constante do NTE nas nossas unidades. E que quando a gente chega nas unidades, a gente não somente vai à direção da escola, vai à coordenação, a gente bate papo com todos os líderes, bate papo com os estudantes, a alimentação escolar, a gente visita os restaurantes das nossas escolas, porque, como diz o nosso governador e a nossa secretária, muito bem dito, a alimentação escolar também é pedagógico, não é isso? Então esse é o nosso semiárido, esse é o nosso NTE 17, que tem a sede lá em Ribeira do Pombal. E quais são as expectativas para 2026? Já recebeu um prêmio, aguarda mais agora então. Para 2026 a gente espera continuar desenvolvendo o mesmo trabalho, utilizar tudo aquilo que a gente aprendeu em 2023, 2024 e 2025 para melhorarmos ainda mais, porque nunca chega ao fim. A gente sempre tem que estar melhorando alguma coisa e a partir disso a gente realizar um trabalho de mais engajamento. Já fizemos uma análise muito grande daquilo que a gente não conseguiu ainda atingir, porque a intenção é que a gente consiga chegar no 100%. É difícil? É, mas a gente vai chegar, né? Melhoramos muito os nossos índices de gestão de aprendizagem com os nossos estudantes, nessa grande parceria aí com a FGV. Então é isso. É que em 2026 a gente possa ter resultados melhores, né? Estamos aguardando aí agora, os nossos estudantes se inscreveram no SISU, né? No ProUni, estamos aguardando esses resultados que com certeza será melhor do que o que foi em 2025. Maravilha, professor, parabéns pelo prêmio, viu? E torço aí para que Ribeira do Pombal continue se despontando cada vez mais aí dentro da educação do estado da Bahia. Estamos aqui agora com a professora Thalita, ela é diretora do Núcleo Territorial 07, sediado no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul
do Estado. Professora, muito obrigado por receber a TV Conexões. Tá? A primeira pergunta que eu lhe faço, professora, é: como a senhora chegou recente lá no NTE, né, assumiu recentemente esse território, como é que está sendo esse desafio de assumir um território agora, já no início da sua gestão? Que balanço que você faz do que foi desenvolvido pelo território até agora e quais são suas perspectivas agora para 2026? Então, eu estou no território já há bastante tempo, assumi agora, pós uma gestão longa da professora Maria Dias Assunção, que fez um excelente trabalho no território. Hoje, inclusive, nós recebemos uma menção honrosa que construímos lá no NTE, à frente, né, na direção com a professora Maria Assunção, a maior proficiência do estado da Bahia. E assim, agora que eu assumi esse desafio dessa gestão, eu não posso entregar menos. Nossas metas agora são, né, as metas agora são de avançar em cima desses dados no NTE. Na verdade, eu estou à frente de algumas políticas públicas desde a época da DIREC, e agora, né, como núcleo territorial, como diretora do núcleo territorial ali no extremo sul, com esses desafios aí de aumentarem as metas que a gente vem alcançando aí nesses anos. Maravilha, né? Como o nosso estado é um estado muito grande, formado por muitos territórios, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes não têm a dimensão do que é o extremo sul e da distância que é do extremo sul para a capital. Você poderia contextualizar um pouco para a gente da região, quantos municípios fazem parte do núcleo e inclusive falar desse distanciamento que há dessa região para com a capital? Bom, agora eu adoro, né? Eu sou geógrafa, então falar de dados geográficos é o que eu amo. Nós estamos, Teixeira de Freitas, nós estamos basicamente a um pouco mais de 800 quilômetros de distância da capital. Nós temos um território hoje formado por 13 municípios, lá já a divisa com o Espírito Santo, divisa com Minas. Nós temos um território muito diversificado, com a presença grande de comunidades indígenas do povo Pataxó, de Prado. Nós temos também diversas escolas de campo distribuídas em assentamentos no nosso território. Nós temos, inclusive, modelos de escola de campo dentro de assentamentos no extremo sul. 13 municípios bem diversificados, com a cultura bem diversificada. E, assim, o extremo sul foi uma das últimas regiões de colonização do Brasil. Sempre é um desafio quando a educação chega a um território como esse. E esse é o contexto do extremo sul. Cada política pública hoje que a gente implementa no extremo sul é uma vitória a mais para nós que estamos muito distantes da capital baiana. No último encontro que nós participamos da educação estudantil em Ilhéus, nós percebemos um grande número de projetos desenvolvidos pelas escolas lá da região do NTE 7. A expectativa para esse ano é que continue o fomento a esses projetos, que eles possam se destacar cada vez mais ainda. Como é que está o seu planejamento e a sua expectativa para 2026? Você já colocou aí que a régua aumentou por conta de já ter recebido um território com aí uma menção honrosa de ter alcançado os índices. Mas em relação a esses projetos científicos que eu percebi que na região eles realmente assim têm uma grande dedicação dos estudantes. Já há alguma perspectiva nesse sentido? Sim, a gente já iniciou esse ano já com uma pessoa no pedagógico direcionada para atender as escolas e orientar as escolas em relação tanto aos projetos estruturantes quanto aos projetos científicos. Nós temos buscado um alinhamento mais aprofundado com as instituições de ensino superior que hoje estão em Teixeira de Freitas, como é o caso da UNEB, Campo 10, como é o caso da UFSB e do Instituto Federal. Nós já fizemos, inclusive, reuniões. A gente também precisa mencionar a presença da UAB, lá dentro da UFSB. Então, esse estreitamento com as instituições de ensino superior tem favorecido as pesquisas dentro das escolas de ensino médio. A gente tem aproximado o estudante da educação básica
da pesquisa que também está acontecendo dentro das instituições de ensino superior. E incentivar para que o aluno, inclusive, possa vislumbrar essa continuidade de pesquisa no ensino superior, que na verdade é o nosso objetivo, é levar o nosso aluno de ensino médio para as instituições de ensino superior. Maravilha, professora. Agradeço muito a sua participação, desejo sucesso na sua jornada e em breve estaremos lá visitando o Extremo Sul, viu? Vamos lá visitar o CIEBS, vamos também visitar lá os produtores da região e faremos uma visita lá ao seu NTE, viu? Eu agradeço a oportunidade em nome do meu núcleo, em nome da toda a minha equipe no núcleo, os professores, diretores, coordenadores. A gente tem uma equipe muito bacana no Extremo Sul e vai ser um prazer receber você lá, porque eu já sei que você tem um pé lá no Extremo Sul, então vai ser um prazer, inclusive, a gente rodar lá os municípios, tá? Eu quero levar você em alguns lugares lá, anexos que são mais distantes, para a gente mostrar para a Bahia todo o que é o Extremo Sul. Perfeito, ó, convite feito, viu? Em breve estaremos lá em companhia dessa professora maravilhosa, a professora Thalita, visitando o Extremo Sul e tudo aquilo que a educação da Bahia proporciona de qualidade nesse território. TV Conexões, a estação do saber, na cobertura da imersão da gestão da aprendizagem aqui no Hotel Fiesta. Fique com a gente. TV Conexões, a estação do saber, recebe agora um território que tem merecido uma grande visibilidade, um grande destaque, não só a nível estadual, mas a nível nacional, quiçá internacional. Né? O território 04, o território do Sisal, que tem como sede a cidade de Serrinha. Professora Ana, que está aqui conosco, muito obrigado, professora, por receber a TV Conexões. Conte para a gente aí, professora, um pouco desse território, do sucesso que esse território vem demonstrando, vem despontando, a partir do balanço daquilo que foi feito de 2023 até 2026, e quais são as expectativas para 2026? Bom dia, agradecer pelo convite. A gente vem de um território extremamente desafiador, um território do Sisal, um território que fica no sertão, mas assim, de um povo potente, de um povo resistente e que a gente está muito feliz em saber que as nossas escolas hoje seguem como uma das melhores escolas do território, de todo o estado da Bahia, em especial o Colégio Estadual, CETEP Sisal, que vem sendo destaque no Brasil e no mundo. Hoje eles estão disputando aí o Prêmio LED da Globo e a gente sabe que esses meninos vão galgar muito mais e a gente fica muito feliz em saber que em 23 a gente, quando entrou no NTE, a gente recebeu esse desafio do nosso governador Jerônimo, da nossa secretária Rovena, e a gente melhorou o nosso território. Nosso território hoje é um território que tem um dos melhores IDEB, é um do território que teve a maior aprovação no ano de 2025, entre 23 e 25 a gente avançou 37 pontos aí na aprovação dos nossos e das nossas estudantes e dizer que a gente continua aí sabendo que a educação é quem transforma, a educação é quem muda e a educação é quem empodera. E 26, o que a gente pode esperar do território? 26 a gente vai continuar com esse projeto de Bahia, esse projeto da educação nas escolas em tempo integral, que a gente hoje vem recebendo várias escolas em tempo integral nessa nova estrutura que o nosso governador Jerônimo vem proporcionando à Bahia. E a Bahia hoje é referência. Eu tenho certeza que o território do Sisal continuará sendo referência na Bahia como uma das melhores educações. Pois é, você que ainda não conheceu o território do Sisal e todos os desafios inerentes a esse território, fica aí o convite. Não é porque há diversidade que não significa que através dela possamos desenvolver bons projetos, viu? Estamos aqui agora com o professor Regivaldo lá do Sertão Produtivo, região de Juazeiro, NTE
2010. Professor Regivaldo, muito obrigado por receber a TV Conexões. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Eu, particularmente, assim, tenho uma grande empatia pela região do Velho Chico, tá? E conversar contigo me traz memórias muito felizes, tá? E falando dessa região, queria que você contextualizasse um pouco para quem está nos vendo aqui, como é que é essa região, o que essa região tem para oferecer do ponto de vista cultural, do ponto de vista geográfico. Depois falar um pouco desse avanço pedagógico que a região vem tendo nos últimos anos com o governo do Estado, com a presença do governo do Estado na região e quais são as expectativas para 2026. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. A gente tem agradecido muito a Deus a oportunidade de estar à frente de um órgão ou de uma instituição que tem uma relevância super importante lá para o nosso território, Sertão de São Francisco. Nós temos uma composição lá de 10 cidades: Canudos, Curaçao, Uauá, Casa Nova, Sobradinho, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro e Centro-Sé. São mais de 30 mil educandos matriculados. Nos últimos anos a gente tem participado das entregas do governo do Estado, são altos investimentos, mais de 150 milhões de investimentos, há uma perspectiva de se dobrar esses investimentos lá. Foram praticamente todas as nossas cidades têm uma escola nova, uma escola inclusive oferecendo educação de tempo integral, educação profissionalizante e tecnológica. As nossas escolas têm se tornado um atrativo muito grande, não só pela estrutura física, mas pelos índices que tem alcançado. Então, a Secretaria de Educação tem lá no nosso núcleo territorial um braço muito forte. O território do Sertão de São Francisco, ele tem um significado histórico, desde lá de Canudos, passando por Uauá, com a sua cultura da caprinocultura, lá no Juazeiro também, as lavandeiras do São Francisco, o folclórico do Juazeiro, do Nego d'Águas, da Carranca, que vem lá desde cima de Pilão Arcado, né? A história dos pescadores, das lavadeiras lá do Angari. Da música, nós temos a Ivete Sangalo, que é um grande destaque, a musa da música popular brasileira, do Axé Music, né? Nós temos lá Galvão, dos Novos Baianos, João Gilberto com a Bossa Nova. Então, os projetos da Secretaria de Educação, a cada ano que passa, tem revelado novos valores e tem potencializado a permanência dos nossos alunos diante das políticas públicas de permanência da Secretaria de Educação. Aí eu gostaria de destacar o Bolsa Presença, eu gostaria de destacar mais recentemente o Pé de Meia. Então, a Secretaria de Educação, a gente vive um momento novo hoje, um momento histórico. Nós recentemente saímos do dia 12 ao dia 20 do período de matrícula. As matrículas elas foram online, claro que a gente divulgou maciçamente, a gente clamou, chamou a sociedade. Mesmo assim, ainda algumas pessoas ainda foram para as escolas. Nós preparamos as nossas escolas para receber aqueles pais que tinham algum tipo de dificuldade, disponibilizando vagas praticamente em todas as escolas. Às vezes não é na escola que a pessoa quer, porque, como eu acabei de falar, nossas escolas se tornaram atrativas por conta do que a gente entrega hoje. As escolas com a infraestrutura digna que os baianos merecem, né? A gente pode destacar isso, com piscina, com teatros, com salas multifuncionais, com laboratórios, salas climatizadas, cozinha industrial, refeitório. Então, tudo isso tem potencializado a permanência. E isso tem reverberado lá nos resultados. Nós tivemos um avanço significativo no IDEB de 19, 21 e 23, e com certeza iremos avançar mais agora em 25. Então, a gente precisa hoje, como eu falei no início da minha fala, destacar o que o governador Jerônimo tem feito e nossa secretária Rovena Brito, que é olhar a educação do Estado da Bahia com muito carinho diante dos investimentos, diante das entregas. Então, a gente só tem a agradecer a isso. E se tratando dos complexos educacionais, nós temos lá o CIEB, que é o Centro Integrado de Educação do Norte Baiano, o antigo Colégio Estadual Rui Barbosa, que tem se destacado em relação aos resultados, a elevação dos nossos índices. Nós estamos participando aqui em Salvador na imersão da gestão da aprendizagem, através da Fundação Getúlio Vargas, que
veio para agregar um potencial muito grande na educação e o reflexo disso a gente já está colhendo os resultados de tudo isso. A cada ano avançando muito mais, diminuindo a evasão escolar, melhorando os índices, melhorando a quantidade de alunos participantes do Enem, aumentando a quantidade de alunos, realizando o sonho dos nossos educandos, que é entrar na universidade e fazer com que a educação do Estado da Bahia consiga se consolidar e conquistar um espaço de destaque na educação brasileira. Maravilha, professor. Sintetizou com brilhantismo os avanços que a educação no Estado está atingindo ao longo desses últimos anos. É uma grande transformação em todos os territórios. Não é à toa que nós temos um governador, professor, uma secretária, professora, e há todo esse cuidado, todo esse acolhimento, toda essa afetividade. E 2026 não será diferente. E é por isso que estamos aqui, acompanhando esse planejamento para que a educação do Estado esteja cada vez melhor. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Sabe que eu sou fã, vi desde o início, né? E fico muito feliz em ver que vocês estão cada dia mais fortes, mais potentes, porque é um super recurso a favor da educação e isso é fundamental. Eu estou lá no Piemonte Norte da Picuru, na região norte da Bahia. O meu território tem 9 municípios, ali Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Andorim, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu e Ponto Novo. Nós atendemos 14 mil estudantes, são 22 escolas e mais 22 anexos, que pela dimensão, né, geográfica, a gente considera também o desafio de ser unidades escolares, então a gente tem 44 unidades escolares atendidas. Então é um município importante, porque tem uma referência boa na área de educação e a gente está lá para fazer esse fortalecimento. Acho que o ano 2025 para a gente lá foi um ano de muito trabalho no sentido de atingir metas, de ampliar o protagonismo dos estudantes. Um dos nossos maiores desafios era que os nossos estudantes estavam muito afastados, né, da dimensão da avaliação, do entendimento da importância disso, da relação que uma avaliação externa tem com o crescimento, com o planejamento da política pública. E assim, eu acho que das maiores tarefas da gente foi essa. E graças a Deus nós conquistamos, né? Porque você tem um crescimento de mais de 30% em proficiência, né? de 30 pontos em proficiência, você conseguir resolver problemas como o da RPP no território. Então eu acho que a gente conseguiu fazer muito num trabalho lá de gestão, num trabalho assistido diretamente com a parte pedagógica. Para 2026 eu acho que é muito mais valorizar e ajudar no trabalho dos professores. A gente tem um crescimento muito grande, o governo do Estado tem feito um investimento muito grande em educação integral, nas escolas novas, então a gente precisa transformar isso em uma ferramenta. Nós temos muitos professores com muitos projetos, inclusive muitos dos nossos estudantes estão saindo do território para apresentar trabalhos dentro do Estado, fora do país, então a gente tem um investimento muito grande nisso. Então eu acho que a fórmula investir na valorização e nas condições de trabalho dos professores e também no protagonismo dos estudantes, quando eles se sentem a identidade dessa rede, eu acho que é a fórmula certa para a gente, junto com a estrutura que o Estado está colocando, junto com as oportunidades que a Secretaria de Educação está fazendo, a gente garantir sucesso escolar. Maravilha, professor. Agradeço a sua fala. A nossa expectativa é essa, uma educação cada vez melhor dentro do Estado da Bahia, principalmente aí com a entrega de mais de 100 estruturas modernizadas e outras tantas que em breve serão entregues para que a educação do Estado continue se destacando como sendo uma das mais avançadas do nosso país. Estamos agora na região do Piemonte da Chapada. Estamos indo para Itaberaba. Itaberaba, que já foi conhecida aí como a terra do abacaxi, mas que hoje nós sabemos que está tendo uma economia bastante diversificada e também um multiculturalismo, inclusive com turismo religioso que vem ocorrendo dentro da região.
E para conversar conosco sobre esse território, nós vamos conversar aqui com a diretora do núcleo, a professora Valdeci, que vai contextualizar um pouco para a gente desse seu território. Professora, obrigado por receber a TV Conexões. Conte um pouco para nós aqui, um pouco dessa sua região, tá? Da sua história, do seu contexto geográfico, os municípios atendidos, os avanços que ocorreram de 2023 para cá e quais são suas expectativas para 2026. Olá, bom dia a todos, todas que nos assistem. Agradecer pela oportunidade de estar tornando visível o nosso território, o Piemonte do Paraguaçu. O território é composto por 13 municípios, né? Então, nós somos vizinhos ali da Chapada Diamantina, lembrando que é o Piemonte do Paraguaçu, que é o nosso território, e que é formado por 13 cidades, né? E cada uma cidade dessa, em sua diversidade, em sua especificidade, na questão do turismo religioso, né? Na questão da economia, a partir da agricultura familiar, então, que cresce e se diversifica cada dia mais. Nós somos muito felizes porque nós temos um governador que ele é professor, que ele pensa nas nossas unidades escolares diuturnamente. Então ele pensa desde a estrutura da organização da escola a todo o aspecto que existe em uma unidade escolar. Nós temos lá no nosso território, são 26 unidades escolares, contando com anexos e escola de família agrícola, né, onde 90% das nossas unidades escolares foram ampliadas e modernizadas, e a gente está com uma expectativa para 2026 de nossas unidades escolares todas, incluindo os anexos, serem reformadas e ampliadas. Então, para nós é um ganho imenso, porque a gente não pode pensar em qualidade de aprendizagem com a estrutura das nossas unidades escolares deixando a desejar. Então, nós somos muito felizes nisso, nos investimentos que têm sido feitos na educação, através da professora Rovena, a Secretaria da Educação, juntamente com o Hugo, nosso governador Jerônimo, né, que nos deu aí a grata satisfação de ter ambientes renovados, modernizados, de ter uma alimentação saudável, né, de garantir para o nosso aluno que ele tenha na escola alimentação satisfatória, de garantir um fardamento para o nosso aluno, de garantir programas e projetos para que ele permaneça nas nossas unidades escolares. Então, é uma gama de investimento que é muito valor alto e que é muito rico para nós, enquanto educadores, contar com esse apoio, né, da Secretaria de Educação, do Governo do Estado da Bahia, para os nossos territórios, principalmente para aquelas cidades pequenininhas, lá no fundo do mapa, né, que às vezes que a gente nem sabe que existe, mas que tem um potencial tão grande, tanto da nossa comunidade local como a comunidade escolar, os nossos alunos, nossa juventude, ela tem sido empoderada, né? Os líderes de classe, os movimentos, eles vão aparecendo, vão surgindo, vão se fortalecendo. Então, todos os setores das nossas comunidades escolares e local, em todos os municípios, ele vem se renovando cada vez mais. E a escola, ela vai acompanhando essa renovação, esse crescimento e essa vontade de crescer cada vez mais. Então, a nossa expectativa para 2026 é que nossos alunos continuem avançando, como avançar em 2025, que é uma questão histórica, e logo mais vocês vão ver nas redes sociais, né, através de rádio, televisão, rede social, o avanço que teve os nossos adolescentes, né, principalmente na entrada do Enem, na universidade. Nós tivemos um ganho imenso, e isso foi não só no meu território, mas na Bahia inteira. Então, nós temos aí muita história para contar, muita história linda para contar, desse avanço, desse crescimento, desse investimento que tem sido feito na educação do território Piemonte do Paraguaçu, em todos os territórios da Bahia. Obrigado, professora Valdeci, por nos receber. E em breve, né, estaremos lá visitando Itaberaba. Serão muito bem-vindos, todos bem-vindos. Venham conhecer nosso território. TV Conexões, estamos indo agora para o NTE 23.
Santa Maria da Vitória. E vamos conversar agora com a professora Mônica, responsável pela diretoria desse território. Professora Mônica, muito obrigado por receber a TV Conexões. Parabéns aí pela menção honrosa, né? Que significa que é o resultado da dedicação desse trabalho que foi realizado lá dentro desse seu território. E eu começo perguntando, professora, o seguinte: como o nosso público é muito variado, eu sempre peço aos nossos entrevistados que contextualizem um pouco a sua região, para que as pessoas tenham uma ideia de que onde é que essa região está localizada, o que que ela produz, se possível citar algum aspecto cultural. Fazer um pequeno balanço de como é que tem sido esse trabalho, né, essa progressão de 2023 até agora e quais são suas expectativas para 2026. Então, fica à vontade para falar para o nosso público aqui. Olá, o território Bacia do Rio Corrente fica localizada na região oeste da Bahia, né, tem esse nome, Bacia do Rio Corrente, porque a maioria dos municípios são banhados pelo Rio Corrente. É um território que tem muitas águas, águas doces, muitos rios que se conectam e formam um rio maior, que é o Rio Corrente. Ele é composto por 11 municípios, né, que pega de Cocos, que está numa ponta, e vai até Brejolândia. A gente está lá, eu digo que é o fim da Bahia, mas pode ser o começo também. Nós estamos lá divisa, a gente tem municípios que, a exemplo de Cocos, que tem parte do território que é divisa com Goiás e tem outra parte que é divisa com Minas. A gente tem Correntina, que já é divisa com Goiás. Hoje a gente, inclusive, acabou de receber uma notícia maravilhosa que nós publicamos hoje a criação de uma escola no distrito do Rosário. Rosário é um dos muito conhecido na região, porque é um dos principais produtores de soja, de milho na região, com muita atuação do agronegócio, e o governo do estado acabou de construir uma escola nova lá, para a gente fortalecer a educação do campo, fortalecer a educação profissional, para pensar também numa educação do campo que tem um contexto regional, né, socioeconômico, mas é um território marcado também por muitas lutas, por muitas resistências. É um território de muita diversidade religiosa, de diversidade cultural, de valorização dos conhecimentos ancestrais, valorização dos conhecimentos populares. E a gente tem trago cada vez isso mais para o nosso currículo, né? Quando eu entrei na gestão do NTE, a gente fez um propósito com os professores que nós faríamos um currículo mais contextualizado, porque a educação ela tem que fazer sentido para a vida das pessoas, tem que fazer sentido para os estudantes. Quando os estudantes sabem do que eles estão falando, quando eles começam a pensar a partir do seu lugar, a partir do seu chão, como nos ensinou Paulo Freire, os estudantes se despertam mais para a aprendizagem. Então, a gente já tem muito conhecimento científico, né, as feiras de ciência, que os estudantes estão aí apresentando o Brasil afora, de muitos produtos que são criados, pensados a partir do nosso cerrado. O cerrado é um bioma muito rico, né, que tem muitas plantas com propriedades medicinais, tem muitos animais que só existem lá. E aí a gente sempre faz questão de ressaltar isso, porque às vezes quem está de fora olha para o oeste da Bahia, olha para a Bacia do Rio Corrente apenas como uma região que produz soja e milho, como região do agronegócio. Não é. A gente tem lá uma agricultura familiar potente também, e a gente tem a produção de conhecimento científico também. E a gente está trazendo conhecimento científico para dentro da sala de aula, porque a razão das escolas existir é isso. A nossa função social é garantir o direito à aprendizagem dos estudantes. Então, a gente está fazendo esse currículo que seja contextualizado com o Cerrado, que seja conectado com o nosso território. É a ideia da gente se apropriar do lugar que a gente vive para poder fazer melhor. Que maravilha, professora, que excelentes notícias. Então, para você que está nos vendo aí, mais uma vez fica aprovada a diversidade que é o estado da Bahia, os diversos produtos, ações, estratégias que são desenvolvidos, que alguns estigmas de algumas regiões que aparentemente elas são somente monoculturas, não é verdade, que há o extrativismo, que há a agricultura familiar. Então a Bacia do Corrente é esse lugar que nós devemos estar presentes enquanto baianos, conhecer, visitar
e a educação da Bahia está aí para provar que ela pode contribuir com essa transformação social. Um ano em que se fala de justiça social, de equidade, que vai poder estar presente aí no desenvolvimento de estratégias em todos os territórios. Muito obrigado, professora Mônica, por nos receber. Parabéns mais uma vez aí pelo prêmio. E em breve esperamos poder estar lá visitando a Bacia do Rio Corrente. Deixa eu dar uma notícia aqui para a minha comunidade, porque acho que a gente tem que comemorar os resultados que nós alcançamos juntos, né? Isso é fruto de um trabalho, de uma coletividade, é fruto do trabalho da equipe do NTE, da gestão das escolas, coordenações, dos professores, dos técnicos, que eu digo que todo mundo na escola tem uma função educativa, né? O porteiro tem uma função educativa, a cozinheira tem uma função educativa, então é a conexão de várias pessoas que fazem a educação da Bahia acontecer, a educação do território da Bacia do Rio Corrente, e nós ficamos, esse ano de 2025, como um dos NTEs que mais cresceu em proficiência, que mais cresceu em aprendizagem. Então a gente tem que comemorar muito, porque a gente vinha de um território que não conseguia alcançar as metas de proficiência e a gente cresceu muito. Então é fruto do trabalho dedicado dos estudantes, de enxergar na escola pública, de enxergar nas nossas escolas um potencial de crescer, né, de avançar, porque a educação realmente transforma a vida das pessoas. E para reafirmar que no território da Bacia do Rio Corrente a gente produz conhecimento, a gente produz ciência também. Tá dado o recado, e você também aí, mais uma vez, reforça o convite. Vamos lá, conhecer a Bacia do Rio Corrente e contribuir com essa transformação. TV Conexões, a Estação do Saber.